Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias, porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus, e pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer.
Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, na verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois chamaram o pastor e nós oramos por ela. A casa estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram um milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram. Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo. Quando as pessoas começaram a ver que o evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19.000 pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do evangelho? Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994, a última das 4 cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão boa que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador. Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam 4 caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de Almolonga atingem proporções bíblicas. Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho. É simplesmente inacreditável. Olha, é maior que meu braço. É maior que meu braço. Isso é que é um vegetal, um legume. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com um aumento de 1000% na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu para os fazendeiros em Almolonga produziu melhores colheitas do que os métodos científicos. E os fazendeiros constantemente dão glória a Deus pela colheita tão abundante. Antes, para conseguirmos colher os rabanetes, demorava 60 dias. Mas depois que Deus chegou à cidade, levava apenas 40 dias. E hoje, normalmente, leva apenas 25 dias para colher o rabanete. Você pode perceber um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria do solo.
Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram, trataram a terra melhor e a terra começou a produzir melhor. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista e depois colocaram adesivos cristãos nesses caminhões. É maravilhoso e é o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O estoicismo tradicional deu lugar a uma exuberância vinda do coração. Temos 20 igrejas protestantes muito ativas, muito militantes e muito envolvidas em oração, adoração, libertação e assim por diante. Apesar do seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm a intenção de esmorecer. Muitos jejuam 3 vezes por semana e continuam a repreender as forças do mal através de oração e evangelismo. Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia da Morte, os habitantes de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo. O prefeito da cidade, um cristão genuíno, recebeu uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se juntaram para orar por uma contínua expansão do Evangelho no seu vale e também ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é santidade e consagração. Oração e jejum nos dão a vitória sobre os principados. Não tivemos nenhuma preparação teológica, simplesmente nos colocamos diante do Senhor. Muitas vezes, quando falamos da transformação de uma comunidade, nós travamos uma batalha com a descrença. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades. Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue à idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho, porque podemos realmente enxergar as mudanças, e é isso que queremos para nossas comunidades e nações.